Pessoal, quando a gente fala em jejum intermitente, muitas pessoas perguntam, Juliano, jejum intermitente é uma dieta? Não, né, pessoal? O jejum intermitente não é uma dieta. O jejum intermitente é a gente ficar em jejum por mais de 8 horas. Por que isso? Até 8 horas de jejum, o nosso corpo usa a glicose armazenada no nosso fígado e no nosso músculo. Depois disso, começa a acontecer o processo de lipólise, quebra da gordura. Aí que está a vantagem do jejum intermitente. Ou seja, depois de 8 horas de jejum, a gente começa a gerar energia através da gordura. E dessa maneira você vai obter inúmeros benefícios que o jejum proporciona, mas principalmente você que está com sobrepeso, excesso de peso ou com obesidade, você vai ter a oportunidade de queimar a sua reserva energética, que é a gordura, para gerar energia através dela. Então, 12 horas de jejum, por exemplo, você queimaria 4 horas de gordura, porque até 8 horas era a glicose que estava mantendo o seu corpo vivo. E depois das próximas 4 horas seria o quê? A gordura. Então você teve 4 horas de queima de gordura por dia nesse jejum de 12 horas. Ah, eu quero fazer um jejum, Juliano, de 16 horas de jejum. Você vai ficar 8 horas queimando gordura. Então, isso é muito legal. Agora, o que que acontece, pessoal? O jejum intermitente, então, ele não é uma dieta. Ele é você ficar sem comer nada. Esse que é o segredo. Então, como é que funciona? Você pode fazer o jejum intermitente, a sua última refeição, você pode fazer às 8 horas da noite, por exemplo, tá bom? Aí você não come mais nada até às 8 horas da manhã do outro dia. Então você ficou 12 horas em jejum. Então você aproveitou a noite, dormiu e está fazendo jejum. Porque o grande problema é você fazer jejum durante o dia. As pessoas sofrem de ver as outras pessoas comendo. Então, dessa maneira, dormindo, você dormindo, você não tem esse problema. Então, é muito mais fácil fazer o jejum intermitente à noite. Aí você fica 12 horas sem comer. Os nossos avós ou os nossos bisavós, dependendo das pessoas que estão aí, faziam o jejum intermitente sem saber que o nome era jejum intermitente. Eles comiam muito cedo mesmo, não mais do que 6 horas da tarde, iam dormir umas 7, 7 e meia da noite e acordavam todos os dias lá para umas 6 horas, 7 horas da manhã do outro dia, ficavam 12 horas em jejum todos os dias. Eles faziam jejum. Se você pegar uma foto antiga dos seus familiares antigos, dificilmente você vai encontrar uma pessoa obesa. Dificilmente. Por quê? Porque as pessoas tinham essa prática, não sabia que isso era uma coisa boa para a saúde, mas era uma prática do dia a dia das pessoas. E não existia obesidade, ou raramente existia obesidade naquela época. Então, isso é só para a gente pensar. Então, jejum intermitente não é uma dieta, isso é um mito, tá bom? Não é uma dieta jejum intermitente. Jejum intermitente é uma prática, uma mudança do estilo de vida que você vai imitar os seus antepassados. Seus antepassados, os nossos antepassados, ficavam em jejum. E se a gente pegar os nossos antepassados de milenar, pensando em alguns milênios de anos, o que que a gente vai fazer? Eles ficavam dias sem comer, porque não tinha comida. Então, o nosso corpo foi feito para armazenar energia, ele armazena energia, porque ele tem a lembrança, a recordação lá que a gente não sabe se vai ter comida amanhã. Então, a gente sempre armazena gordura. Por isso que a gente é um armazenador de gordura. É muito fácil armazenar, o difícil é queimar. Então, o jejum intermitente, ele proporciona a gente fazer o nosso corpo novamente aprender, reaprender a queimar a gordura, porque para gerar energia. E uma coisa só interessante para vocês saberem é que quando a gente queima gordura, o nosso coração usa o ácido graxo, a gordura, para gerar, para bater, continuar batendo no nosso coração. Os nossos músculos usam o ácido graxo, né? A nossa gordura que foi quebrada, mas o nosso cérebro não usa a nossa gordura. O cérebro usa apenas glicose ou corpos cetônicos. Então, essa gordura, ela necessita ir no fígado, o fígado tem que transformar essa gordura em corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos vão
alimentar o nosso cérebro, principalmente o butirato. Vai alimentar o nosso cérebro, dar energia para o nosso cérebro. Como muitas pessoas não dão espaço, não sempre estão comendo de 8 em 8 horas, não deixa mais do que 8 horas sem comer, o seu fígado esqueceu como produz corpos cetônicos de uma maneira efetiva. Então, as pessoas que começam a fazer o jejum intermitente começam a sofrer muito de dor de cabeça, sonolência, fraqueza. Por quê? Você não está alimentando o seu cérebro adequadamente porque você não está produzindo corpos cetônicos, porque você não ensinou você não ensinou o seu corpo a produzir corpos cetônicos, nunca precisou produzir corpos cetônicos. Então, a dica que eu dou para vocês, você que está começando a fazer jejum intermitente, usar L-carnitina de 500 a 600 miligramas à noite, no jantar. Tá? Dessa maneira, você vai conseguir queimar melhor a sua energia, fazer uma lipólise melhor e vai aproveitar, fazer com que o seu fígado produza corpos cetônicos de uma maneira mais adequada, tá bom? Uma outra dúvida que sempre gera é a pessoa fala, o tipo de jejum, só existe um tipo de jejum intermitente, Juliano? Ficar sem comer por mais de 12 horas? Na verdade, não. Existem vários protocolos de jejum intermitente. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer um jejum intermitente diário de 12 horas, não tem problema nenhum. Você pode fazer 16 horas de jejum todos os dias, 18 horas de jejum todos os dias? Pode fazer, não tem problema nenhum. Eu posso fazer um jejum intermitente de ficar sem comer 18 horas 2 vezes por semana? Pode fazer. 3 vezes por semana? Pode fazer. Se eu fizer uma vez por semana, já vai me ajudar? Muito. Já vai te ajudar uma vez por semana de 18 horas, já vai te ajudar muito. Agora, pessoal, é possível fazer o jejum intermitente diário de 12 horas? Muito fácil fazer isso. Tem muita dúvida, né? Dá para fazer tranquilo. Agora, eu vou fazer o jejum 12 horas, 16, 18. O que eu posso comer nesse intervalo que eu estou em jejum? Eu estou em jejum, não estou comendo comida, mas o que eu posso colocar na minha boca? Água, você pode beber à vontade, não pode, não só pode, como deve se hidratar muito bem. Então, é importante beber água, café sem açúcar, chá, tudo sem açúcar. Por quê? Se eu colocar açúcar no meu corpo, eu quebro o jejum. O meu fígado para de produzir corpos cetônicos, para de queimar gordura, o meu corpo para de queimar gordura se eu dou glicose para o meu corpo. Se eu dou, eu vou comer só uma fruta, Juliano. Quebra o jejum comer uma fruta, é comida. Eu vou tomar BCA, eu vou tomar aminoácidos, um whey protein, não pode. Quebra o jejum. Você tem que entender que comida você não pode, em hipótese, um suco verde quebra o jejum. Uma água com limão, um pouco de limão, não quebra o jejum. Ou limão em rodelas, ou laranja em rodelas numa água, dando só um saborzinho para a água, não quebra o seu jejum intermitente. Agora, você comer frutas ou comer um pedacinho de pão, alguma coisinha que seja, vai quebrar o jejum. Então, você tem que fazer o quê? Vamos me propor a fazer um jejum de 16 horas. Então, eu vou pegar, jantei hoje às 8 horas da noite e vou almoçar amanhã ao meio-dia. Nesse intervalo, das 8 da noite até amanhã ao meio-dia, eu vou tomar água, eu vou tomar chá para eu dormir. Amanhã cedo, quando eu acordar, eu vou tomar meu café sem açúcar. Agora, existe possibilidade, num período de transição, você usar um pouco de triglicerídeos de cadeia média, que são TCM ou MCT, tá? Você pode colocar no café, porque tem pessoas nessa transição de ter fraqueza, a pessoa tem dificuldade de produzir energia, você pode usar um pouquinho de gordura boa. Esse tipo de gordura, MCT, ela quebra o jejum propriamente dito em relação a ingerir alimento, mas você não sai da cetose. Então, você mantém a produção de corpos cetônicos. Então, no período de transição, isso é uma possibilidade. Tem pessoas que usam café com manteiga, tem pessoas que usam café com óleo de coco, também pode usar, mas o ideal é triglicerídeos de cadeia média, MCT, tá bom? Aí você pode usar uma colherzinha no seu café no período de transição, no começo do jejum intermitente, para você não sofrer, para você não ficar com dor de cabeça, passando mal, de ficar sem comer, tá bom? Então,
Não existe apenas um jejum de 12 horas, existem vários protocolos. Tem pessoas que ficam até 24 horas sem comer. É claro que no período que você vai comer, vai almoçar, eu posso comer qualquer porcaria, Juliano? Veja bem, você está fazendo jejum intermitente, você quer melhorar a sua saúde. Aí você vai quebrar o jejum, você tem uma janela para você comer de 6 horas ou 8 horas para comer. Aí você vai se entupir de refrigerante, vai comer lanche, vai comer salgadinhos, porcaria. O que vai acontecer contigo? Sua saúde vai para o brejo da mesma maneira. Então, o jejum intermitente, ele nos protege, claro, com certeza, mas a gente tem que também ter uma mudança do nosso estilo de vida para que a gente obtenha os benefícios de fazer o jejum intermitente associado a uma alimentação adequada. Dessa maneira, você une o útil ao agradável e aí você consegue emagrecer, você consegue obter os benefícios do jejum, como uma claridade mental importante, você fica mais intuitivo, você acerta mais as coisas pela sua intuição. Tanto é que o jejum, a prática do jejum intermitente, ela é uma prática milenar, usada em todas as... o jejum, né, propriamente dito, é usado em todas as religiões, porque ela melhora a sensibilidade das pessoas que fazem o jejum. Hoje a gente sabe, bioquimicamente falando, que quando a gente fica em jejum, a gente aumenta o número de mitocôndrias do nosso corpo. E isso faz com que a gente produza mais energia. Então você fica com uma cabeça melhor, você fica mais inteligente, você fica mais intuitivo fazendo jejum, tá bom?